Tijuca. Uma delas estava foragida depois de matar uma mulher a facadas. Um homem fez isso com a vítima, né? Adriana Oliveira tá também ao vivo com a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Hernani, para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. São duas histórias diferentes, mas igualmente absurdas, onde policiais aqui da 16ª Delegacia da Barra da Tijuca efetuaram finalmente as prisões desses criminosos. Vamos falar primeiro do Willer Pereira, né? Vaz Pereira. Este homem foi encontrado nas primeiras horas do dia de hoje e preso em uma colônia de pescadores que fica às margens da Avenida Salvador Allende, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era numa casa de madeira que ele se escondia já há 6 anos, depois de cometer uma tentativa de homicídio contra uma mulher que ele havia conhecido poucos dias. Esse crime aconteceu em dezembro de 2016 em Mangaratiba. A vítima estava conversando com uma amiga em um bar quando foi surpreendida por este homem que chegou pelas costas e começou a golpeá-la com uma faca. Esses golpes, esses ferimentos atingiram regiões como o pescoço dela, as mãos e até o órgão genital. O homem só parou o ataque quando um mototaxista que estava no local saiu em socorro dessa mulher e começou a bater neste homem com o capacete dele, até que o Willer desistiu, largou a faca e saiu correndo. Essa mulher foi socorrida por esse mesmo mototaxista que a levou para o hospital e por pouco ela não acabou perdendo a vida. Bom, como eu disse, ele ficou 6 anos foragido, já é condenado por esse crime e foi hoje preso por policiais daqui. Depois a gente vai saber detalhes dessa história com o delegado responsável pelo caso. Por que esse homem ficou tanto tempo solto? Por que ele cometeu esse crime? Não me parece ser um crime passional. Eles haviam se conhecido, como eu disse, poucos dias antes, na Ilha Grande. Tiveram uma discussão lá. E aí ele parece ter agido por vingança e tentou matá-la dessa forma. Mas depois eu vou trazer mais detalhes sobre essa primeira história. A segunda é a prisão de uma mulher, a Tainá Silva dos Santos. Essa foi presa por extorsão, por forjar o próprio sequestro. Ela entrou em comum acordo com comparsas, né, criminosos que forjaram ter sequestrado ela. Ela queria conseguir obter R$100 mil da mãe dela com esse crime, porque ela é sobrinha de um traficante apontado como chefe de uma comunidade, né, do tráfico de drogas, a comunidade da Formiga, e aí ela pensou que a mãe dela, para conseguir essa quantidade em dinheiro, olha só a história, Hernani, ela teria que entrar em contato com o tio dela, que está preso em um presídio já, é um presidiário. E aí ela forja tudo isso, só que os comparsas desistem desse plano quando a delegacia anti-sequestro entra no caso. Realmente é uma delegacia especializada, costuma desvendar todos os casos que recebe. Quando os criminosos viram que era a delegacia de sequestro que estava no caso, a DAS, eles falaram, opa, a gente está fora, e aí deixaram ela sozinha nessa situação. Mas a polícia começou a investigar, descobriu que o sequestro era todo forjado e que ela, na verdade, queria extorquir a mãe e o tio, que também é um criminoso e está preso. Bom, esta mulher foi encontrada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Agora já está presa. Nós vamos saber também detalhes de como, de porquê, como a polícia chegou até ela, quanto tempo que ela ficou presa, daqui a pouco, quando eu voltar com o delegado Ângelo Lages sobre essas duas histórias, Hernani. Exato. Adriana Oliveira. Agora você vê, né? Ela começou a pensar em casa da seguinte forma: eu tenho que arrumar dinheiro. Eu tô dura. Ó a coisa do invejoso, da invejosa. Eu tô dura, mas minha mãe tem, meu tio tem. Eu tenho que tomar um dinheiro deles. E aí essa mulher, deixando o mal tomar conta da mente dela, resolveu planejar um sequestro falso para poder fazer com que os parentes pagassem o resgate. 100 mil era o dinheiro que ela queria? A quantia que ela queria? Hein, Adriana? 100 mil reais, é isso? Exatamente.
100 mil reais. A mãe dela não tinha esse dinheiro, mas ela sabia que o tio dela, apesar de estar preso, tinha, porque ele era chefe do tráfico de drogas dessa comunidade da Formiga. Então ela pensou, meu tio tem, ele está preso, mas ele tem como conseguir esse dinheiro, vai dar para minha mãe, a minha mãe vai pagar os sequestradores, né, entre aspas, que na verdade são os meus comparsas. Não sei quanto é que ela combinou de pagar para esses criminosos, mas ela queria obter essa soma com todo esse crime que ela arquitetou. 100 mil reais, Hernani. Agora você vê, ela virou bandida para aplicar um golpe num bandido. Gente, o Rio de Janeiro não é para amadores. Agora você vê, meu tio é bandido, eu sei que ele tem dinheiro, então vou planejar o meu sequestro pro meu tio entregar 100 mil à minha mãe para ela poder entregar os sequestradores e me liberarem. Só que na verdade era um plano fake, era uma história inventada pela própria mulher ali para poder lesar o tio, que tem envolvimento com o mundo do crime. Que história, hein? Que história. Vou te contar um negócio. Faz a gente até lembrar daquele ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Perdão que nada. Essa aí tentou aplicar um golpe no tio. Tudo bem que ele é do mundo do crime. Agora, é golpe? Cadeia nela também. Essa história de que ladrão que rouba ladrão tem perdão só fica no ditado popular. Na prática não é assim que funciona, não. Tanto é que a polícia foi buscar a cara dela. Olha lá. Quer trabalhar? Pergunta se quer trabalhar. Você acha que quer? Manda acordar às 6, 7 da manhã, pegar uma condução, ir para um serviço. Você acha que quer? Não. Gasta todas as horas do dia pensando no mal que pode provocar alguém para arrumar uma prata. É assim que essa turma aí do mal raciocina. Ou melhor, não raciocina, né? Eu não sei qual a nomenclatura que dá para quem pensa desse jeito. Raciocinar claramente é algo que não acontece. Tem coisas que eu não entendo. A próxima notícia faz parte desse conjunto de coisas. O lateral direito. Ela está acompanhando a história. Você encararia um banho de mar ainda que estivesse chovendo e o céu nublado, hein, Adriana? Ah, não encararia não. Para mim tem que estar um sol pleno para encarar o mar. Tenho medo da água estar gelada. Eu tenho medo de água fria. Mas sabe que às vezes no sol forte a água tá gelada e com chuva fica quente? Tem essas maluquices da natureza que a gente tem que estudar um pouco mais, né? A parte científica para entender. Verdade. Ai, não é fácil não. Agora, é feriado para muitos, para outros a vida segue e a polícia está trabalhando. Por exemplo, para policiais civis e militares, o serviço está aí. E é por isso que a Adriana Oliveira está a postos. Para repórter também não tem esse negócio de feriado, não. Ela vai... Exatamente. É a prisão de uma mulher que forjou o próprio sequestro. E é sobre esse assunto que ela começa, não é isso? Fala comigo, Adriana. Pois é, você tá doido para começar com esse assunto porque a história realmente é boa, né, Hernani? A Tainá da Silva dos Santos, para começar com esse assunto porque a história realmente é boa, né, Hernani? A Tainá da Silva dos Santos, ela forjou o próprio sequestro porque queria extorquir por meio da mãe dela o tio que é traficante, chefe de uma comunidade, Morro da Formiga, né? Que fica ali na Tijuca. Este homem já está preso, é um presidiário, mas como ele faz parte do mundo do crime, a sobrinha pensou o seguinte: a minha mãe não tem esse dinheiro, mas o meu tio tem. Então eu vou combinar com eles ali, eu vou simular o meu próprio sequestro. Para convencer a mãe dela de que esse sequestro era verdadeiro, Hernani, ela permitiu ser levada para um cativeiro e lá ela deixou que os comparsas a agredissem diversas vezes. Ela chegou a ficar com o rosto todo desfigurado, teve o nariz quebrado e os comparsas gravavam ficar com o rosto todo desfigurado, teve o nariz quebrado e os comparsas gravavam vídeo dela e mandavam pelo celular para a mãe dela. A mãe ficou desesperada e pensou: eu só tenho R$1.500, isso tudo o delegado me passou. Eu só tenho R$1.500, mas os bandidos estão querendo R$100 mil para libertar a minha filha. O jeito vai ser entrar em contato com o meu cunhado que está preso ali, que é o tio dela, irmão de um pai dela que já havia morrido. Enfim. Esse plano todo cai por água abaixo
quando o caso vai para as mãos da DAS. A gente sabe muito bem que a Delegacia Antissequestro é muito qualificada para desvendar esse tipo de crime. Quando os amiguinhos ali da Tainá perceberam que esses policiais iam entrar em ação, e eles chegaram de fazer uma busca, uma diligência importante que chegou ali no local do cativeiro, os bandidos fugiram e deixaram a Tainá sozinha na situação. Aí foi só apertar ela um pouco mais para que ela contasse toda a verdade para os agentes da DAS. Essa mulher foi presa em São João de Meriti graças ao trabalho dos policiais aqui da 16ª, coordenados pelo delegado Ângelo Lages. A gente vai começar então primeiro com essa história. Como que vocês conseguiram chegar até o paradeiro dessa mulher? Porque ela já tinha um mandado de prisão contra ela e ela estava escondida em um determinado local, né? Boa tarde. Boa tarde, Hernani. Boa tarde a toda a audiência da Record. É verdade, ela estava escondida, ela tinha se mudado, ela não estava mais morando em Caxias, tinha se mudado para São João de Meriti, um local até complexo, de difícil operação, mas ontem nós fizemos uma operação, montamos 2 ou 3 equipes até, fomos até o local, conseguimos identificar onde ela estava residindo atualmente, onde ela estava escondida e conseguimos efetuar a prisão da mesma. Doutor, e como é que ela vivia? A gente tem curiosidade de saber como é que uma pessoa que está sendo procurada está vivendo, como se nada tivesse acontecido, cuidava da rotina dela ou ela ficava escondida mesmo, assim, tipo dentro de uma casa? Não, ela tinha alterado o endereço dela. Tanto que quando a gente foi até mais de um endereço dela, em outro endereço que a gente foi, os familiares até contaram pra gente, já teve uma outra equipe policial que passou por aqui tentando efetuar a prisão dela, ou seja, o endereço de cadastro dela não era onde ela estava mais, ela tinha saído dali exatamente para evitar que fosse presa. Agora, eu queria que o senhor explicasse quem é esse tio presidiário e que seria a fonte do dinheiro para pagar o suposto sequestro. Ele era chefe ali de uma comunidade antes de ser preso, né? É verdade, ele exercia uma liderança nessa comunidade, na Tijuca, e segundo ela falou, anteriormente ele teve um parente sequestrado. A gente não sabe exatamente como foi essa situação, daí que surgiu a ideia dela forjar o próprio sequestro, a fim de tirar R$100 mil desse tio que estava preso, que era irmão do pai dela, para que ela pudesse, segundo ela, pagar uma dívida que ela havia contraído com um agiota. O bandido, qual o nome dele? Paulinho Muleta. Paulinho Muleta já havia pago, então, um sequestro de um outro parente numa situação anterior. Ela só pensou assim, se meu tio pagou o sequestro do fulano, vai pagar o meu também. Ela forjou esse sequestro, né? E assim, o que chamou muito a atenção foi o fato dela se colocar efetivamente dentro de um cativeiro, ela permitir ser agredida, ela teve o nariz quebrado, ela recebeu diversos socos e chutes no rosto. Isso tudo foi filmado, ela mandou para a mãe, para convencer a mãe de que ela estava sequestrada, para que ela fizesse contato com esse traficante, que é tio dela, que estava preso, a fim de conseguir realizar essa extorsão e receber os R$100 mil. Ela já está condenada por esse crime. Esse crime aconteceu em 2020, em junho de 2020. Quando a DAS foi acionada e conseguiram chegar até ela veio a confessar que realmente aquilo tudo ali havia sido forjado. E o processo andou muito rápido. Ela foi presa em flagrante por essa extorsão. O processo andou muito rápido. Ela já foi condenada, a condenação dela já transitou em julgado e agora ela vai cumprir a pena que foi imposta a ela, que são de 5 anos e 4 meses. Uma pena até pequena, né, doutor? Merecia ficar mais tempo presa, né? A justiça faz diversas avaliações, né? Talvez ela seja primária, a gente não sabe todas as circunstâncias do caso, mas ela foi realmente efetivamente condenada e agora vai cumprir essa pena. Tá certo. Eu sei que o Hernani está doido para comentar esse caso aí da Tainá, que forjou o próprio sequestro, mas tem o outro caso, né, do Willer, que foi preso, o Willer Pereira, que foi preso por uma tentativa de feminicídio. Conversando aqui com o doutor Ângelo, ele me explicou que realmente tratou-se de um crime passional. Este homem conheceu essa mulher na Ilha Grande, como eu contei anteriormente, e 2 dias depois de ficar com ela ali no local, parece que ela andou chifrando ele, viu, Hernani? Aí ele descobriu, soube que ela ficou com outra pessoa e falou para ela naquela ocasião, olha, isso não vai ficar barato, não vou deixar de graça, mas tudo bem. Eles vieram embora da Ilha Grande, voltaram para o continente e aí quando ele soube que ela estava nesse dia, nesse local ali, em dezembro de 2016, em um bar, ele foi até lá e começou a esfaqueá-la. Ela só foi salva porque um mototaxista que estava no lugar, a gente não sabe se a conhecia já ou não,
começou a agredir este homem, né, tentar impedir ele ali de continuar fazendo o que ele estava fazendo, a tentativa de feminicídio, com o capacete. Depois, esse mesmo rapaz é quem socorre a Tainá e a leva para o hospital. Felizmente, a Tainá está viva, né, sobreviveu para contar toda essa história e essa prisão é a outra efetuada aqui também pelos policiais da 16ª. Que história, né, doutor? O homem pensou, eu vou me vingar do que ela fez comigo lá na Ilha Grande. E aí partiu para cima dela, a intenção dele era realmente de matá-la. Era assim, porque ele usou uma faca de 30 centímetros, né, uma faca muito grande, e ficou bem claro durante a investigação que essa tentativa de feminicídio foi motivada por ciúmes, né? Eles foram para a Ilha Grande, iriam passar alguns dias lá, e durante essa estadia nessa ilha, ela acabou ficando com outro homem, o que gerou uma revolta nele. Ele se sentiu afrontado, porque ele que tinha levado ela até aquela região, e já na ilha ele tinha ameaçado essa vítima. Quando eles voltaram para o continente, ela estava num restaurante, estava bebendo com algumas pessoas conhecidas. Foi quando ele chegou e sem qualquer tipo de aviso, já com uma faca gigante, uma faca muito grande, de 30 centímetros, esfaqueou ela na mão, no pescoço e nas partes íntimas dela. Então, essa forma de agressão mostra que realmente foi um crime ali passional, como costuma ser nas características desse crime. Total as características de ser o crime passional. Ele realmente não aceitou essa situação da traição, sendo que ele não é dono da mulher e jamais poderia fazer isso, né? Ele foi preso também em flagrante, tá? Essa tentativa de homicídio, desse feminicídio contra ela, inclusive é triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e pelo meio cruel que ele usou, que foi essa faca. Pois é, aí eu contei que ele cometeu esse crime em 2016 em Mangaratiba. Ele só foi preso agora, 6 anos depois. Mas a condenação dele é recente, né? A condenação dele é recente. Ele foi condenado em 2021, em junho de 2021, então ele estava há 1 ano e meio fugido. Ele sempre residiu lá em Mangaratiba e depois desse crime, depois da prisão, dessa prisão em flagrante, depois ele passou a responder o processo de liberdade, ele saiu da região e veio morar aqui, próxima até a 16ª DP, quando a gente conseguiu, então, localizá-lo. Morar em uma colônia de pescadores. Quem visse ele ali na colônia de pescadores, provavelmente até praticando mesmo a pesca, não falava que era ali um assassino em potencial, né? Porque ele tentou matar essa mulher. Não, assassino em potencial, sem sombra de dúvidas. Inclusive, realmente, quando a gente vê a imagem dele, não dá menor indício de que ele seria capaz de praticar o crime que ele praticou, né? Você tentar matar uma pessoa por um motivo completamente fútil, com uma faca. Ainda mais aonde ele acertou a pessoa, você vê que havia a clara intenção de matar, né? Uma facada no pescoço, que poderia realmente ter sido fatal. E ele chega aqui na delegacia, me parece que com um pé quebrado, né? Ele estava machucado, segundo ele, tinha se machucado na semana anterior. Tá certo, doutor. Parabéns por esses 2 trabalhos, então. 2 prisões importantes efetuadas aqui pelos policiais da 16ª, na Barra da Tijuca. A do Willer, este homem que tentou contra a vida de uma mulher, né, um crime de feminicídio, onde ele fez isso aí por motivos passionais. E a Tainá, que forjou o próprio sequestro, Hernani. Muito bem, 2 histórias, portanto, resolvidas pela delegacia da Barra da Tijuca. E eu queria saber o seguinte, a Adriana Oliveira, neste período de verão, a delegacia da Barra, que já tem muito trabalho, deve ter ainda mais serviço, né? Hoje, por exemplo, feriado, mesmo sem sol, a orla carioca cheia, praia da Barra lotada e o delegado de plantão, porque é uma delegacia que nessa época deve ter um serviço ainda maior, né? Hein, Adriano? Já mudando de assunto, já com um terceiro tema. Aí a nossa Adriana Rezende. Aliás, Oliveira. Rezende também é outra excelente profissional. Adriana Oliveira. E aí? Perdemos o contato com ela.